Muito bem, boa noite a todos. Hoje nós iremos, falar sobre dois temas importantes: o que é sobrenatural e a nossa luta diária no grande conflito, na grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Gente, o que é sobrenatural? Nós temos aí várias ideias sobre o que é sobrenatural, né? Sobrenatural pode ser, na realidade, é alguma coisa que não é natural, que está além daquilo que vivemos e que vivenciamos, como, por exemplo, a mágica, né? As adivinhações, as maldições. Eu escrevi aqui uma lista de milagres, né? Assombrações, que o povo diz também que é sobrenatural, né? O contato com os mortos. Essa é realmente a exponenciação do que é sobrenatural. Nós estávamos dando um estudo ali, eu e o Nelson, a uma senhora ali perto da praia, e ela fomos estudar sobre a morte, sobre o espiritismo, e ela nos perguntou como é que se passa, como é o sistema, o que ocorre quando uma pessoa se dirige a um médium, né? E que aparece ali o avô, o pai, a mãe, o tataravô, aparece. E nós tentamos explicar isso para ela, Nelson e eu. Mas o Evandro, meu querido, saudoso Evandro, ele passou mais de 30 anos lá no Espiritismo. Ele uma vez pregou sobre o Espiritismo, aí, tentando explicar para nós o que era, e ao final eu fui falar com ele, porque ele disse, minha gente, que o sobrenatural, quando o médium invoca, né, o morto, ele aparece assim, se senta, ele cumprimenta, ele abraça, ele conversa. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu pensei que não era assim, eu pensei que era um culto, não, uma coisa assim. Mas ele disse que é um contato real, um contato sobrenatural, uma coisa tremenda que ocorre. E a pessoa sai dali fortificada, sai dali feliz porque falou com seu ente querido. A Desirê pode nos dar algum comentário pequeno aí a mais sobre isso, porque ela viveu também isso aí, né? É dizer, coloca aí para gente alguma coisa sobre isso aí, por gentileza. Eu fui médium de Umbanda, né? Ele era médium do espiritismo, né? Então tem um pouco de diferença, porque assim, no caso do espiritismo, a pessoa psicografa, é como se a entidade, né, fala na cabeça dele, ou pega a mão e escreve, né? Não sei se tinha mais do que isso. Mas na Umbanda, você incorpora, então é como se aquela entidade pegasse, ela manipula todos os teus sentidos. Então, a voz sai diferente, a gente chama de cavalo, né? O médium na Umbanda é um cavalo. Ele carrega aquele espírito, então é como se ele fosse domado. Então, a rédea mesmo, né, do cavalo. Então, ele mexe nas cordas vocais, você fala mais grosso, fala mais fino. O espírito, vamos dizer assim, pensa dentro de você, e você fala, o corpo enverga, muda tudo. Então, vamos dizer assim, é uma dominância com. É uma possessão, mas na verdade não é uma possessão, porque tem a tua vontade, né? Então você se entrega para aquele espírito, né? Mas é questão de efeitos de ver, por exemplo, depende muito de cada médium, né? Eu não tinha capacidade de visualizar, mas tem médiums que conseguem ver mesmo, e ver inteiro, completo ali. Eu só sentia. Então, eu sentia a presença, eu conseguia fechar os olhos, eu conseguia ver dentro da minha mente, né? A vestimenta, como ele se apresentava, né? Mas, de fato, tem efeitos físicos muito, muito concretos, assim, de puxar cadeira, sentar, tudo isso acontece mesmo. Que coisa, né? Vejam, gente, como é que o inimigo de Deus trabalha para impressionar as pessoas, não é? Nós sabemos que aquilo ali é uma obra que está sendo realizada pelo inimigo.
Então, a lição, a senhora White escreveu fundamentalmente aqui sobre os anjos bons e sobre os anjos maus. Primeiramente, ela nos dá um relato sobre os anjos bons. Ora, nós temos, com efeito, o que é sobrenatural nos anjos bons. Os anjos foram criados pessoas puras, são criaturas de Deus que foram criadas com amor, assim como nós. Então, lá no céu existem várias categorias de anjos, né? De seres sobrenaturais. Nós temos, por exemplo, o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele é disposto ao nosso lado para nos livrar e nos dar proteção durante o nosso dia de trabalho, durante o nosso dia em casa. Às vezes, nós passamos por algum livramento, especialmente no volante de um carro, e a gente vê a presença do livramento de Deus ali por esse ser sobrenatural que está ao nosso lado pelo anjo da guarda. Às vezes, nos livramos de atropelar alguém. Às vezes, nos livramos de uma criança cair e bater a cabeça num degrau. Então, são obras do anjo da guarda. Existe também o anjo relator. Ele anota tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que realizamos, quer seja bom, quer seja mal. Este anjo relator anota e leva essas anotações para colocar ou no livro da iniquidade, que nós já sabemos qual é, ou no livro das memórias. O livro da iniquidade, nós sabemos, o anjo escreve todas as nossas ações más, todos os nossos pecados. E no livro das memórias são escritas aquelas ações que praticamos durante o dia, as ações boas, né? Temos também, gente, os querubins. Os querubins são anjos extremamente zelosos, eles trabalham para proteger o trono de Deus. Aliás, sobre a arca do concerto estão dois querubins. Eles não olham para Deus, eles ficam com a cabeça curvada e trabalham para proteger aquilo ao redor do trono de Deus. Temos também, gente, os anjos serafins. Eles têm 6 asas. Esses anjos, eles trabalham para cumprir as ordens de Deus. São anjos específicos, né, para cumprir. Temos o arcanjo. Gente, não existe arcanjo em plural. Não existem arcanjos. Existe um arcanjo só, que é Miguel, o Cristo nosso Senhor. Ele é o arcanjo. E Miguel é o título dado a ele quando ele se veste como um militar, como um general, como ele vai se vestir quando vier a segunda vez, para defender o seu povo. Então, o arcanjo Miguel é o arcanjo, né? É o anjo de maior, ele é chamado de arcanjo porque ele é o anjo maior que tem o maior poder junto ao trono de Deus. Temos outras categorias de anjos também, como os anjos especiais, que Gabriel é o anjo que ficou no lugar do anjo Lúcifer. Ele ficou no lugar, está no lugar de Lúcifer, ele age como tal. Então, vamos ver aqui alguns trechos do livro. Por exemplo, nós temos aqui, logo no segundo parágrafo, ali no finalzinho, temos: os anjos são superiores aos seres humanos, pois o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Ou seja, Deus, em sua grandeza de pensamento, ele criou o homem quase semelhante ao anjo. Então, nós temos uma semelhança ainda grandiosa, porque nós somos semelhantes ao Deus Pai. Veja, gente, quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão, tá bom? Façamos o homem. Portanto, foi uma obra da Trindade, uma obra da Trindade, das 3 pessoas. Isso significa, minha gente, que nós temos uma imagem, uma semelhança em relação a Deus Pai, temos uma imagem, uma semelhança em relação ao Deus Filho, e temos uma imagem, uma semelhança ao Deus Espírito Santo.
Nós temos, na realidade, 6 diferentes imagens, e é por isso que nos aproximamos dos anjos. Porque nós somos semelhantes ao Deus Pai, ao Deus Filho e Deus Espírito, porque quando ele diz façamos, os 3 estavam envolvidos. Aqui nós temos agora, aqui no terceiro parágrafo, 1, 2, 3, no quarto parágrafo, diz assim, ó, Deus envia anjos, ou seja, os seres sobrenaturais, em missões de misericórdia por seus filhos. Enviou anjo para Abraão, enviou anjo para Ló, para resgatar Ló, enviou anjo para Elias, enviou para Eliseu, enviou anjo para livrar Daniel da boca dos leões, enviou anjo para livrar Pedro da condenação da morte, enviou anjo para Cornélio, e assim uma sucessão de anjos que Deus utiliza, os anjos serafins, para cumprir essas obras. Vejam, irmãos, que Pedro foi preso. E Pedro, estando preso, diz isso lá em Atos 12, Pedro estava simplesmente preso para morrer, ser executado na tarde seguinte. Porque Tiago havia sido executado. Tiago havia sido executado no dia anterior. E Herodes iria executar Pedro na tarde do dia seguinte. Foi quando o anjo do Senhor veio e libertou Pedro. Interessante é que a igreja estava orando, toda a igreja estava orando por Pedro. E quando ele foi libertado, que ele foi lá para a igreja, ele bateu lá na porta, a menina veio atender, e ela disse, gente, Pedro está aqui. A igreja, irmãos, orando fervorosamente pela libertação de Pedro. E quando a moça diz, gente, Pedro está aqui batendo na porta, sabe o que eles disseram? Você é uma louca, Pedro está preso. Ou seja, às vezes nós oramos intensamente para que Deus nos dê uma bênção imediata, a bênção vem e nós não acreditamos, né? Foi o caso daquele pessoal lá. Também os anjos livraram o Paulo e Silas da prisão, lá naquele terremoto que teve na prisão, eles foram libertos. Então, os anjos do Senhor, esses seres sobrenaturais, existem para nos livrar daquele problema imediato que estamos tendo. Muitas vezes somos libertos de muitas coisas, somos livrados de muitas coisas. E muitas vezes não damos a devida importância para isso. Uma vez, minha gente, eu estava com o carro e eu estava tão desapercebido que eu atravessei uma rua de grande movimento sem parar. Eu devia ter parado ali, eu devia ter parado, observado o trânsito, mas atravessei direto. Ali passa ônibus, passa carro, caminhões, ou seja, foi um livramento enorme que eu tive. Agora vamos estudar um pouco sobre os anjos maus, na página 216. Gente, olha aqui. Nós temos nós temos o mal e temos o pecado. O mal, minha gente, foi originado, foi criado por Lúcifer, aquele belo anjo, que era regente do coral celestial, que era o principal querubim, que era o quarto em poder e que tinha uma respeitabilidade enorme. Então, o mal foi criado no coração de Lúcifer. Lá em Malaquias, nós temos que, em Ezequiel 9:28, nós temos que a iniquidade subiu ao seu coração, ou seja, o mal subiu ao coração dele. Então, qual é a origem do mal? A origem do mal está em Lúcifer e na sua rebelião contra Deus, fazendo uma batalha nos céus. Essa é a origem do mal. A origem da iniquidade foi ter subido ao seu coração e ele ter realizado uma batalha, uma rebelião contra Deus. Agora, qual é a causa do mal? A causa do mal é a desobediência de Lúcifer contra aquilo que Deus criara, contra aquilo que Deus tinha proposto. Então, a origem do mal está na rebelião, né? A causa do mal está na desobediência e a consequência do mal está na expulsão de Lúcifer lá do paraíso de Deus
para a nossa Terra. Gente, por que Deus não mandou luz para outro mundo, para outro planeta? Porque outros planetas têm pessoas santas. Então, aqui estava se formando. Então, Deus lançou Lúcifer aqui para este planeta. Agora, vamos analisar o pecado, também as três partes. Qual é a origem do pecado? Está em Lúcifer? A origem do pecado não está em Lúcifer. A origem do pecado está em Adão. Em Lúcifer está a origem do mal. Agora, a origem do pecado está em Adão. Por quê? Adão praticou uma rebelião contra Deus. Adão resolveu se opor a Deus, à ordem de Deus. E qual é a causa? Qual é a causa do pecado? Se a origem do pecado está na rebelião de Adão, a causa do pecado está na desobediência de Adão. E a consequência do pecado, assim como tivemos a consequência do mal, que foi a expulsão de Lúcifer, temos a consequência do pecado. E a consequência do pecado gera duas grandes consequências: a morte temporal e uma morte atemporal. A morte temporal é aquelas que temos aqui. Aqueles que morrem em Cristo vão ter uma morte temporal. Logo, eles vão ressurgir para uma nova vida. Mas a morte atemporal é a morte eterna, a morte do ímpio que não aceita Cristo. Ele vai ressuscitar na terceira vinda de Cristo, mas depois vai reconhecer a justiça de Cristo e vai novamente morrer aí eternamente. Né? Tanto que na lição o pastor Finley diz que há duas eternidades. A eternidade para o santo e a eternidade para o ímpio. A eternidade do santo é a eternidade de luz, de amor e de bênçãos, e a eternidade do ímpio é a morte eterna. Logo aqui, onde diz anjos maus, eu gostaria de ler: originalmente os espíritos maus foram criados sem pecado. Veja que todo esse contingente de anjos maus que veio aqui para a Terra, esse contingente que veio, eles foram criados anjos bons, mas se corromperam com a desobediência e a rebelião de Lúcifer, influenciados pelo mal. Agora aqui, já um pouquinho mais abaixo, no segundo parágrafo, diz assim, ó: Cristo veio à terra que não havia cedido totalmente ao tentador. Essa terra era pura, minha gente. Esse planeta era puro. Vejam que, mesmo no meio adventista, no meio cientista adventista, que já há vários livros, como do Ariel Roth e muitos outros, eles estão aceitando que a Terra foi formada junto com o universo. Ou seja, o universo foi formado, como nós estamos começando a crer, há milhões e milhões de anos. Deus existe há quatrilhões e quatrilhões de séculos. E Deus criou o universo, talvez, em algum ponto desses quatrilhões de séculos. Esse universo foi criado. E a Terra foi deixada aqui no sistema solar, no sistema da Via Láctea, foi deixada ali. Há 6.000, todavia, Deus achou por bem colocar vida na Terra. É quando ele cria Adão e Eva, que vão ser os originários do pecado. E esta Terra, portanto, foi criada há 6.000 anos para dar ao homem a grande função da eternidade. O homem foi criado para ser eterno. Ele é um ser glorioso que foi criado para... Mas devido à sua rebelião, devido à sua rebeldia contra Deus e à sua desobediência, ele se tornou um homem, uma pessoa mortal. Um pouquinho mais abaixo aqui, no terceiro parágrafo, diz assim: um dos demônios que controlava os sofredores disse: meu nome é Legião porque somos muitos. Como é que funciona isso? A legião era um aspecto do exército romano, onde havia uma legião de 3.000 soldados e uma legião de 6.000 soldados. Então, nós temos que esta legião
Satanás pegou para ser uma nominação deles. Vejam quando Cristo estava no Getsêmani, sofrendo com o pecado de todas as pessoas, desde Adão até a última pessoa que irá nascer antes da segunda vinda de Cristo. Cristo estava no jardim do Getsêmani, sofrendo com o peso do pecado de todos esses pecadores. Sofria de tal ordem que o seu suor se transformou em sangue, que é um fenômeno científico. Deus se afastou dele, assim como o Espírito Santo e assim como os anjos, eles se afastaram porque Deus abomina o pecado. E Cristo ali, carregando o pecado da humanidade, o pecado Deus abomina, foi por isso que Deus se afastou dele. Ele deveria enfrentar essa luta sozinho. E quando Deus se afasta, quando o Espírito Santo se afasta e quando os anjos se afastam, então legiões de demônios, é que a Bíblia nos diz, os evangelhos nos diz, legiões de demônios tomaram conta do nosso Salvador. Enquanto ele não decidiu integralmente morrer pelo homem, porque a senhora White, no livro que temos aqui da história da redenção, a senhora White diz o seguinte: Cristo podia simplesmente, no terceiro capítulo, Cristo podia simplesmente, gente, ela diz, abandonar tudo aquilo e voltar para o Pai dele. Vejam como foi forte o sacrifício de Cristo, tanto que ele estava tão débil que ele pediu força para que aquele cálice, ou seja, aquele sacrifício, passasse dele. Quando as legiões de demônios se apossaram dele, a luta foi ainda pior, porque Satanás não queria que o plano da salvação fosse consumado com a morte de Cristo. Se Cristo morresse, Satanás perderia muito. E quando Cristo finalmente tomou a decisão de morrer pelo homem, aí anjos do céu vêm juntamente com Gabriel, afastam as legiões e protegem o Senhor em sua decisão. Então, a humanidade passou por um momento extremamente difícil ali, porque ele podia, segundo a senhora White, no livro História da Redenção, ele podia ter abandonado toda a sua missão. Mas, felizmente, Cristo morreu por nós. Agora, gostaria de ler aqui na página 217, mais ou menos no meio do parágrafo. Assim, em quase todas as situações, Cristo se dirigiu ao demônio como um ser inteligente, ordenando que nunca mais atormentassem as vítimas. Ou seja, várias vezes Cristo se defrontou com esses seres sobrenaturais. Cristo se defrontou com o demônio de frente para frente, de frente a frente. E todas as vezes Cristo ansiava o poder de Deus ao seu lado para livrar aquela pessoa da dominação do mal. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa endemoniada. Gente, é a coisa mais triste que existe. Uma vez eu estava na igreja com a minha ex-esposa e, de repente, uma pessoa estava no primeiro banco, ela deu um pulo, foi lá para o púlpito. Então, a igreja, a grande maioria da igreja saiu correndo, foi embora. Mas alguns diáconos, alguns anciãos ficaram ali e começaram a lutar contra o demônio mesmo. Foi uma coisa tremenda. Foram horas e horas de oração contrita ao Senhor para amenizar aquele quadro ali. Mas é uma luta tão tensa contra o maligno que Satanás enfrentava Jesus. Vejam que o Espírito Santo levou Cristo para ser tentado no deserto. Foi uma obra do Espírito Santo que levou Cristo para ser tentado. E houve batalhas ali. Cristo poderia ter cedido ali também. Mas, finalmente, Cristo utilizou a palavra. Agora vem aqui perigo, gente, um parágrafo chamado perígrafo.
perigo. Antes disso, eu fiz duas anotações aqui. Tiago 4:7 nos diz que nós devemos resistir ao Satanás e ele vai fugir de nós. Ou seja, como funciona esse resistir? A nossa espiritualidade, às vezes, está muito fraca. Gente, aqui mais na frente vai dizer que Satanás controla, que como Satanás tem facilidade para controlar a mente daqueles que não estão sempre na influência, a palavra de Deus nos revela suas forças secretas e isso nos coloca em posição de alerta. Satanás pode controlar a nossa mente. Como, minha? De que forma? De que forma Satanás controla? Porque nós mesmos falamos nossos problemas. Ele não pode ler a nossa mente. Ele não pode ler os nossos pensamentos. Mas ele controla, ele tem um controle sobre nós, porque ele sabe do nosso ponto fraco, porque quando pecamos, ele reconhece o nosso ponto fraco. Então, ele controla as nossas emoções. Vejam que, às vezes, eu tenho um ponto fraco de um determinado pecado, e Satanás conhece, porque até mesmo quando eu oro, pedindo ao Senhor que perdoe o pecado de arrogância, o pecado de inveja, o pecado de ciúme, ele sabe que nós temos esse tipo de pecado e vai agir naquela hora ali. No domingo passado, o pastor falou na igreja um pouco sobre isso. Ele disse o seguinte: Satanás não se importa com um membro fraco na igreja. Satanás não quer saber da pessoa que está em pecado dentro da igreja. Ele quer derrubar aquele que está em caminho da santidade. Então, é muito fácil de nós entregarmos o nosso ponto fraco para que Satanás ouça. Às vezes conversando com um amigo, às vezes conversando com o pastor, às vezes falando com o próprio Deus. Ele já percebe, já sabe a nossa fraqueza e vai atacar sempre naquele ponto fundamental. É necessário, portanto, que nós tenhamos que resistir Satanás. Mas é difícil, né? É difícil resistir. Mas uma vez se nós resistirmos, ele tenta, mas ele certamente vai fugir de nós. Porque a grande perspectiva é nós termos a palavra de Deus conosco, a oração conosco, e Deus está em nosso auxílio quando nós oramos intensamente por livramento de tentação, gente. A tentação está ao nosso redor. O Apocalipse 12:12 nos diz que ele está ao nosso redor procurando nos devorar, porque pouco tempo lhe resta. Ele sabe que logo, logo Cristo vai voltar e que na terceira vinda ele será completamente destruído. Ora, Satanás ia muito aos céus. Até a cruz, minha gente, segundo a senhora White, Satanás podia ter acesso ao céu. Certa vez ele chegou no céu para uma reunião e ele diz: eu estou rodeando pela terra. Ou seja, Satanás tinha acesso ao céu até quando ele foi vencido na cruz. Cristo vence Satanás na cruz, ele vence o pecado, né? E vence Satanás na cruz. Ele não vence a morte, na morte ele vence quando ele ressuscita. Então, Satanás foi expulso dos céus 3 vezes, sendo a terceira vez a ordem dele não poder mais entrar no céu, de acordo com o que lemos na senhora White, e ele não tem mais direito de entrar no céu. Portanto, ele sabe, minha gente, ele conhece profundamente as Escrituras, ele usa as Escrituras, ele quer fazer ainda da nossa vida um caos espiritual. Mas temos, do outro lado, Deus para nos dar o conforto espiritual mediante a busca incessante da sua palavra e do seu reino. Temos aqui segurança com Jesus. Gostaria de ler aqui, na terceira linha, lá no finalzinho, diz: no entanto, é raro pensar nos anjos maus e na realidade de que apenas com nossa força não temos defesa contra os seus ataques.
Apenas com a nossa força não tem. Então é necessário que nós nos ajoelhemos e oremos para pedir forças para nos livrar das tentações. E no finalzinho aqui vai dizer Deus, que precisamos pedir que Deus nos livre das tentações, como é a oração do Pai Nosso. Então, gente, Satanás tem legiões de anjos. Nós não temos ideia de um terço de anjos, o quanto foi, da terça parte, quanto foi. Nós não temos ideia disso. Mas são milhões e milhões e milhões de anjos que estão ao seu serviço, sabendo que pouco tempo resta para eles. Eles querem terminar, exterminar, acabar, fazer uma rebelião no coração do homem contra Deus. Tenho aqui uma outra parte, diz assim: se tiverem permissão, eles podem confundir nossa mente, atormentar nosso corpo e destruir nossos bens e a nossa vida. Aqueles, porém, que seguem a Cristo estão seguros sob seu cuidado vigilante. Anjos com força superior são enviados para nos proteger. Olha que coisa grandiosa, minha. Anjos com força superior. Ou seja, não são aqueles anjos que trabalham ao redor do trono de Deus, são anjos que vêm à terra para nos livrar e nos dar aquela força que precisamos para nos livrar das tentações e dos pecados. Olha, gente, a vida espiritual não é fácil, nem para mim, nem para os nossos pastores, nem para os nossos anciãos, nem para nós que aqui estamos, porque ele está o tempo todo querendo nos alvejar, querendo nos derrubar. E assim, nós vamos ver que os anjos maus têm um poder grandioso. Agora, gente, por quê? Por que Deus não exterminou a Satanás lá na rebelião que ele fez, lá na produção, na origem do mal? Nós estaríamos livres de tudo, né? Deus não podia destruir Satanás, Lúcia, porque os outros anjos iam servir ao Senhor com temor, iam servir ao Senhor com medo. E Deus não quer que nós o sirvamos com medo, Deus quer que nós o sirvamos com amor, com dedicação, né? Com alegria e com a nossa espiritualidade. Gente, Satanás está colocando em nós as concessões. O estudo dessa semana da lição traz as concessões de Satanás. Vejamos o que é que ele põe em nossa mente. A primeira grande concessão que Satanás põe em nós, minha gente, é a concessão de dizer assim, ó, Cristo vai demorar muito ainda. Eu não preciso estar todos os cultos na igreja. Eu não tenho que devolver os meus dízimos. Eu posso viver longe dos meus irmãos. Eu não preciso ler a Bíblia todos os dias. E nós vamos cedendo essas concessões, ele vai colocando em nosso coração e nós vamos cedendo essas concessões e depois a gente vai ver o resultado disso, que é exatamente, né, o distanciamento de Deus, o distanciamento dos nossos irmãos, o distanciamento da nossa igreja, o distanciamento da leitura da Bíblia. Não podemos fazer concessões a Satanás. Temos que ter a linha firme e não condescender com o mal que é praticado por ele. Alguém levantou a mão, acho que foi Desirê. Fale, Desirê. Fui eu. Não, eu ia comentar que você falou sobre os poderes, né? Sobre a mente. E uma coisa que eu lembrei, eu acho que a coisa mais difícil que talvez, né, esteja nesse engano é assim, quando a pessoa está, vamos dizer assim, endemoniada, possessa, é claro que aquilo ali está sendo contra a vontade dela. Mas quando a pessoa é médium, há essa liberação, né, da pessoa, e eles conseguem imprimir na pessoa, no próprio médium, sentimentos que eles querem que se passe como se a pessoa tivesse morrido, né? Então eles conseguem, se aquela anjo caído, ele quer se passar por um familiar que morreu, sei lá, suicida, vamos supor, ele faz a pessoa se sentir
desesperada. O médium sente no coração aquele desespero, ele sente fome se a pessoa morreu com fome. É uma coisa assim tão forte, porque é um engano que é para o médium também, é para outra pessoa, mas é para o médium também. Então, se ele consegue fazer isso com o médium, de manipular os sentimentos, os pensamentos e as sensações físicas, ele provavelmente consegue isso com as pessoas que fazem concessões ou pecam, mesmo que dão permissões sem que seja isso consciente, né? Dá permissão. E essa sensação, e também passam sensações boas, se a pessoa não tivesse uma sensação boa quando ela consulta o médium, de umbanda, de espiritismo, ou esses mestres ascensionados que eles falam, ninguém continuaria, né? Então, esses poderes, quando você falou deles estarem no céu, eles eram bons. Eu acho que, de alguma forma, eles carregam isso, né? E eles podem manipular fisicamente as pessoas para sentirem o que elas quiserem. Então, só que é uma sensação que não dura, né? É aquilo que você está sempre tendo que voltar para se sentir melhor, né? Mas é complicado, porque a gente vive de sensações, né? Eu acho interessante, porque na igreja a gente sempre trabalha isso, né? Na questão da mente e de controle. A Bíblia fala disso, né? Que a gente não deve se levar pelos sentimentos. E, na verdade, a grande maioria das pessoas vive pelos sentimentos, né? Se eu me sinto bem, é uma coisa boa. Se eu me sinto mal, é uma coisa ruim, né? E, nesse caso, é onde tudo se confunde. Que coisa, né? Ou seja, Desirê, o próprio agente do inimigo sente as coisas, né? É o que você disse. Então, minha gente, é visível, né? Satanás quer realmente fazer com que as pessoas creiam que aquela pessoa que está ali é a pessoa. É uma coisa assim, a gente chega a se arrepiar de tão real que às vezes é. E se não temos o compromisso com Deus, a gente pode ter problemas. Vale, Raimundão. Eu achei interessante essa parte primeira, esse primeiro parágrafo aí da parte que fala sobre o perigo. Diz que ninguém está em maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e de seus anjos. E diz mais no outro parágrafo, o grande enganador tem medo que nos familiarizemos com seus enganos. Ou seja, hoje as pessoas realmente, existe muita gente que diz que ele não existe, né? E aí ele Tem gente que diz que Deus não existe também, né? justamente, ele fica muito feliz com isso, né? E aqui diz que as pessoas pintam ele como metade gente, metade bicho, e tal. E aí ele fica alegre e feliz porque as pessoas vão criando esses mitos e a existência dele, ele pode agir mais tranquilamente, por quê? Porque a pessoa sabe pensa que ele não existe, né? Então, vamos viver a nossa vida de acordo com como a gente acha que deve ser, porque o mal não existe, assim como também Deus não existe e não vai cobrar nada da gente, né? Isso é um grande perigo, né? Eu li essa semana que, na realidade, o Hum. inimigo de Deus tem 4 grandes características, né? A primeira grande característica do inimigo de Deus é chamado de diabo, ou seja, é o pai da mentira, como diz lá em João 8,44. Então, o diabo está caracterizado como os mentirosos, né? Todos os mentirosos se identificam com o diabo. Depois nós temos Satanás, outra nominação dele. Satanás, nós vamos ter como sendo o inimigo ou adversário de Deus. Foi Satanás, foi Lúcifer que fez toda aquela rebelião nos céus. O terceiro nome seria dragão. Apocalipse 12. Dragão, a função dele é destruir. A função de Satanás, de Lúcifer, como dragão, a função do inimigo de Deus como dragão é destruir. Ou seja, destruir impérios, destruir cidades, destruir famílias, destruir pessoas. E o quarto e último é a serpente, que está no papel de enganar. Então, eu achei muito interessante o diabo.
são aqueles que estão no âmbito da mentira. Depois nós temos Satanás, que é o adversário de Deus, que criou toda aquela guerra do céu. Depois nós temos o dragão, que tem como caractere principal a destruição de tudo e de todos. E depois, o último nome dele, que é a serpente, que tem a função de seduzir e enganar. Portanto, o grande conflito, ele tem aí algumas fases, né? A primeira grande fase do grande conflito foi no céu, lá na rebelião. A segunda fase do conflito foi quando ele foi expulso para cá. Há 6.000 anos estamos vivendo isso. A terceira fase do conflito será a segunda vinda de Cristo, e a quarta fase será a terceira vinda de Cristo, quando finalmente a cabeça da serpente será esmagada, quando ele finalmente será completamente destruído. Então, nós temos o mal, o pecado, as nominações do inimigo de Deus, e cada nominação se refere a uma espécie de tentação, a uma espécie de engano que ele pratica entre nós. Vamos, gente, também falar aqui sobre a página 32, né, a luta. Iniciamos aqui a luta com Gênesis 3,15. Ora, minha gente, o que diz Gênesis 3,15, né? Quando finalmente Satanás, Lúcifer, fez aquela batalha no céu, foi expulso para a terra, enganou, seduziu em forma de serpente, seduziu e enganou Adão e Eva. Após isso, Deus tem uma reunião com eles, com Adão e Eva, e Deus tem uma reunião com Satanás. E Deus diz: olha aqui, Lúcifer, vou colocar inimizade entre você e a mulher. Ou seja, vai haver uma inimizade eterna, uma desunião, um entrave entre você, Lúcifer, e a igreja, é a mulher. Vocês jamais vão se dar bem, porque você vai o tempo todo tentar destruir a igreja, e a igreja vai o tempo todo tentar vencer vocês por meu intermédio. Eu porei inimizade entre você e a igreja, entre a sua descendência, Satanás. Quem é a descendência de Satanás, gente? São os ímpios, são os seus anjos, são os seus enganos, as suas destruições, né? As suas sutilezas. Tudo isso aí é a descendência de Satanás. Então Deus diz: vou colocar inimizade entre você e a igreja, entre a sua descendência, ou seja, todos aqueles que estão com ele, e o descendente da mulher, que é Cristo. Aí diz: este se referindo a Cristo, né, vai esmagar a sua cabeça, e você vai ferir o seu calcanhar. Ou seja, quando Cristo morre na cruz, Satanás está ferindo o calcanhar de Cristo. Mas ainda não estamos em tempo da esmagar a cabeça da serpente. Isto só será realizado na terceira vinda do juízo executivo, quando finalmente Cristo vai destruir Satanás, lançando-o no fogo que vai purificar a terra. Então, nós vimos aí, Gênesis 3,15 nos explica os conflitos desde o Éden até a terceira vinda de Cristo. Uma coisa bem interessante. Aí diz aqui, ó, o grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve, a terceira vinda, e o maligno está aumentando seus esforços para derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. A ideia desse ser sobrenatural é, vejam bem o que diz aqui, gente, seu objetivo é manter as pessoas em trevas e rebelião até que a administração do Salvador no santuário termine. Ou seja, ele quer destruir, ele quer praticar o mal, ele quer fazer com que as pessoas saiam da espiritualidade e vão para o terreno que ele se apropria. Aqui diz assim ainda: até quando, gente, até quando Satanás vai usar o seu poder?
até a segunda vinda de Cristo. Porque na segunda vinda, ele vai ter um julgamento de isolamento. Imaginem vocês que quando os justos vivos que vão ressuscitar, os justos vivos que estão vivos quando Jesus voltar, forem transformados no abrir e fechar de olhos, os justos mortos vão ressuscitar e se juntar a esse grupo grande de justos vivos. Ambos vão ser levados para o céu. Os ímpios continuarão mortos. E os ímpios vivos vão morrer depois de reconhecer a justiça de Deus. Então, o inimigo de Deus, né, o diabo, o dragão, a serpente e o destruidor, ele vai ficar aqui nesta terra durante 1000 anos sem ter realmente nada para executar contra nenhum ser humano, porque não vai existir seres humanos. Este período, segundo a senhora White, vai ser um período dele raciocinar, dele refletir o tanto de mal que ele fez para a humanidade, sabendo já que logo depois dos 1000 anos ele terá o seu extermínio. Segundo parágrafo, assim, em certa ocasião, quando os anjos foram se apresentar diante do Senhor, Satanás também compareceu no meio deles, não para se prostrar perante o Rei Eterno, mas para levar adiante os planos perversos contra os justos. Ele tinha acesso ao céu. Agora, gente, na terceira vinda, Satanás vai se prostrar diante de Cristo, não para se arrepender, mas para reconhecer a sua justiça. Veja aqui no terceiro parágrafo, o inimigo vê os servos do Senhor preocupados com as trevas que cercam as pessoas. Ele ouve as orações dos filhos, ele ouve a oração dos filhos de Deus, pedindo a graça divina e poder para quebrar o encanto da indiferença e da preguiça. Gente, ele ouve nossas orações. Uma vez eu estava na minha classe da escola sabatina, o irmão Adalto estava passando a lição na minha classe, e o irmão Adalto perguntou assim: vocês acham que o diabo está aqui, dentro da igreja agora? O que vocês acham, gente? Enquanto estamos na igreja, o diabo está lá dentro? Pior que o irmão Adalto provou no Espírito de Profecia, né, Paulão? Que o diabo está ali dentro da igreja. Eita, nós. Aí pegou. Um sermão forte, um sermão trazendo Deus, trazendo a bênção do Senhor, mas ele está ali dentro da igreja. Porque na hora que você precisa ouvir alguma coisa da voz de Deus, Satanás desvia o seu olhar para um lado, Satanás manda você sair dentro da igreja, Satanás pratica alguma coisa que você desvia a sua intenção. Ele provou que Satanás está ali junto com Cristo, o Espírito Santo e seus anjos ali na igreja. Eu acho que foi o Ivan que levantou primeiro, não? Vai lá, Ivan. Foi. Talvez Paulo vá falar o que eu vou falar, mas é bom. Em outra versão. Quando você no parágrafo que você leu aí, em certa ocasião, né? Sim. Satanás também compareceu no meio deles. Então, o segundo parágrafo. Mas no meio, mais ou menos, ele diz assim, ó, ele está presente quando os cristãos se reúnem para adorar, trabalhando com afinco para controlar a mente dos adoradores. Então, irmão Adalto... Foi aí que o irmão Adalto entrou, né? Ele está na igreja. Ele está na igreja. Vai lá, Ivan. Pronto. Paulo, pode falar. Vai, Paulão. Está sem microfone, Paulo. Eu estou chocada. Você está chocada? Desirê, você está chocada por causa disso aqui? Eu não tinha pensado nisso. Para mim... Então, isso são coisas que Deus nos esclarece para nós termos reverência, para nós prestarmos um culto ao Senhor. Não assistimos, mas prestarmos um culto com reverência e com espiritualidade para o Senhor, porque Ele está ali no meio. O Ivan acabou de ler aqui, ó. Né? Rapidinho, Paulão. Ele está presente quando os cristãos se reúnem para adorar, trabalhando com afinco para controlar a mente dos adoradores.
Veja que coisa forte, meu. Vai lá, Paulão. Cadê ele? Fala, Paulo. Só dá para ver o cucuruto da cabeça. Baixa o celular um pouquinho para a gente ver seu rosto. O Aí. telefone, o microfone dele agora desligou, mas não tá, acho que não está saindo o som. Será que você está com fone, Paulo? Nós não estamos ouvindo você, Paulo. Vamos em frente aqui. Não está saindo, não. Então, gente, olha, vejam bem aqui. Aqui no finalzinho diz assim: afinal, ele sabe que todos aqueles que negligenciam a oração e a leitura da Bíblia serão vencidos por seu ataque. Gente, a leitura da Bíblia, eu não digo nem a leitura, eu digo o estudo da Bíblia. É tão importante porque o estudo da Bíblia, às vezes a gente pode ler a Bíblia alguns capítulos de madrugada, às vezes de tarde, às vezes no trabalho, às vezes. Mas não podemos deixar de ouvir a voz de Deus, porque olha aqui, gente. Afinal, ele sabe que todos aqueles que negligenciam a oração e a leitura da Bíblia serão vencidos por seus ataques. Então, a nossa segurança está na palavra do Senhor. A nossa segurança está em ouvir a voz de Deus, né? Porque ali é que vamos ter forças para ver. Gente, verdade que santifica. Ora, o que é a glória de Deus? Olha o que eu vou falar aqui. A glória de Deus, estamos terminando daqui a pouquinho, tá? A glória de Deus é a manifestação da sua santidade em nós. Vou repetir isso para vocês ouvirem. A glória de Deus, que nós dizemos glória a Deus, o Senhor é glorioso. A glória de Deus é a manifestação da sua santidade em nossa vida. Essa que é a glória de Deus, é a glória específica do Senhor. Assim como a fé, gente, é o procedimento, é o fenômeno espiritual praticado em nós, né, para nós aprendermos os fatos que estão além da nossa compreensão, além do nosso. Por exemplo, isso aqui está além da nossa compreensão. Nós só acreditamos nisso aqui porque nós temos fé, desenvolvemos a fé, que é o processo espiritual que nos faz aprender os fatos que estão além da nossa compreensão. Isso aqui que estamos vendo são fatos que estão além da nossa compreensão. O Espírito Santo tem que ficar muito arraigado em nós. A presença benfazeja do Espírito Santo é que nos faz compreender isso aqui e colocar em prática, né? O grande enganador tem muitas heresias preparadas para agradar os diferentes gostos daqueles a quem deseja arruinar. As táticas são imensas. A luta é tremenda. Os mecanismos são imensos, os instrumentos são tão tremendos. Eles desenvolvem coisa dessa natureza para poder entrar com o nosso engano. Segundo parágrafo, gente, interpretações vagas e criativas das Escrituras, olhem bem, interpretações vagas, quer dizer, sem valor, né? E criativas das Escrituras e as teorias religiosas conflitantes do mundo cristão são obra de nosso grande adversário que tenta confundir a mente das pessoas. A discórdia e a divisão existente entre as igrejas provém, em grande medida, da distorção das Escrituras a fim de favorecer a uma teoria preferida. Então, a interpretação da Bíblia tem de várias formas, vários meios, né? Mas, felizmente, nós temos uma forma correta de interpretar a Bíblia. Gente, eu tenho visto por aí, o inimigo está colocando muitas denominações contra nós. É muita coisa, são grandes. A gente vê no YouTube, por exemplo, as pessoas trabalhando contra o sábado, dizendo contra o sábado. Temos visto também igrejas e pastores pentecostais guardando o sábado. Isso, quando eu leio isso, eu fico. Só que eles não guardam de uma forma correta, mas já tem o pressentimento de que o sábado é a verdade, o sábado é o dia do Senhor, não há como fugir disso. E vem aqui, finalmente, em toda a Escritura,
lá embaixo, no penúltimo parágrafo, Deus concedeu a palavra certa da profecia. Anjos e até mesmo Cristo vieram para revelar a Daniel e João o que breve iria acontecer. Gente, Daniel e João, Daniel e Apocalipse, a irmã White diz que aqueles que estudam Daniel e Apocalipse estão realmente se preparando para a segunda vinda do Senhor Jesus. Não temos como duvidar de Daniel e Apocalipse, uma vez que eles é que nos preparam profeticamente para a segunda vinda do Senhor. Virando a página, somente gostaria de ver aqui, rejeição da verdade. Gente, sabe o que ele diz aqui? Diz que lá em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz, minha gente, que nós, quando Cristo vier, os justos vivos vão ser transformados. Ele diz, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque ele achava que Cristo viria no primeiro século. Mas lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ele diz, Cristo não vai voltar antes que surja o homem do pecado, o homem da iniquidade. Portanto, Paulo, em um trecho, ele diz que nós seremos transformados e seremos levados ao céu. No segundo trecho, Apocalipse 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz que essas coisas, Cristo não virá antes que surja o homem do pecado, o homem da iniquidade. Ou seja, o sistema religioso romano surgiu para impedir, talvez, o regresso do Senhor naquela época. Porque foram tantos arrebanhados por ele, e são tantos arrebanhados hoje, que podem estar retardando a volta do Senhor. É um trabalho imenso que temos que fazer. Nós temos que ter um discernimento da obra do Senhor. Vejam, milhões e milhões de livros do Grande Conflito estão sendo distribuídos. Deus vai fazer uma obra maravilhosa com esse livro. Eu dei um livro desse há algum tempo a um rapaz que era aluno meu, de língua inglesa, um rapaz bacana, um Glauber, um moço maravilhoso, só que ele é líder de um grupo de estudos da Bíblia da Igreja Católica. E ele falava muito na Igreja Católica. Eu comprei o livro Grande Conflito, aquele mais caro, minha gente, o ilustrado, né? Aí dei de presente a ele. 3 dias depois ele me telefonou, não precisa mais vir dar aula aqui, não preciso mais de você, não dá mais, vamos encerrar as aulas. O livro Grande Conflito, gente, às vezes desperta a pessoa para as coisas boas de Cristo. Às vezes ele tranca, porque logo no segundo capítulo ela já fala sobre o sistema religioso romano, e ele foi ler, viu isso, deve ter jogado o livro fora e me dispensou de ganhar meu bom dinheirinho, né? Mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Finalmente, minha gente, onde é que eu estou aqui? Aqui está. O último parágrafo diz assim, lá no meio, diz, Satanás é especialista em citar as Escrituras. Satanás é especialista em Bíblia, conhece muito, dando a própria interpretação às passagens na esperança de nos fazer tropeçar. Devemos estudar com o coração humilde, enquanto vigiamos a todo instante contra os enganos de Satanás. Devemos orar com fé continuamente. Não nos deixes cair em tentação. Olha, gente, que coisa maravilhosa, né? Vamos orar para que Deus nos dê a libertação final para um dia morar. Fale, Dinalva. Fale, querida, pode falar. Pode, você está nos ouvindo? Pode falar. Tem que ligar o microfone de novo. O microfone está ligado, tem que desligar, é verdade. Né? Ainda está ligado o seu microfone. Tem um microfonezinho na tela embaixo, você tem que colocar o dedo nele. Aí, liberou. A minha bateria está terminando e pode ser que eu não consiga ir até o fim. Peço desculpas e meu perdão. Não, cara. Nós já estamos, tudo já terminou, você pegou tudo, amém, né? Graças a Deus. Alguém mais quer fazer algum comentário ou Paulo... alguma contribuição?
Paulo Fale, levantou a Paulo. mão. Vamos ver se Vê consegue. se agora você fala para a gente aqui, Paulo. E agora, estão me ouvindo? Agora sim. Eu estava no celular, Sim. estava complicado. Eu entrar no computador agora, aí consegui agora e. Mas o bom seria naquela hora que o Ivan estava profetizando que eu ia falar, mas ele quase que acertava. Quase que acertava. Mas em relação a Satanás dentro da igreja, o Espírito de Profecia é bem claro quando ele diz: a cada cristão fiel sentado nos bancos da igreja, Satanás bota um súdito seu ao lado. Caramba, onde é que é isso, Paulo? Eu sabia o que ia perguntar, viu? Mas eu vou procurar e vou lhe dizer, viu? Misericórdia. Agora que. Agora piorou, né? Piorou, né, Desirê? É porque eu leio salteado muito o Espírito de Profecia e eu sou muito ruim de decorar as coisas. Eu vou procurar isso e vou botar no grupo amanhã. Mas pode estar certo que está. E quanto à quantidade de anjos, tem aqui verdade sobre os anjos. Esse aqui eu estou na mão, viu? Aqui sim. Tá certo. Então, sobre a quantidade de anjos, o Espírito de Profecia, ele, tanto profecia quanto Daniel, né? Ela cita Daniel. Milhares de milhares e milhões de milhões eram mensageiros celestiais. Amém. Então, só tem essa quantidade, não tem número, né? Milhares e milhares, milhões de milhões. Então, é um número indefinido, ninguém sabe certo o número de anjos que existe. Mas se existe milhares e milhares, milhões de milhões, então nós podemos ver que a coisa é séria, né? E se ele arrastar a terça parte, então tem muito com ele, né? Tem muito. Então, fala, Raimundão. Fala, Raimundão. Eu quero dar minha última contribuição aqui. Quando você falou aí, né, nesse parágrafo aí, rejeição da verdade, aí eu me lembrei das igrejas que andam cheias por aí, né? O culto parece realmente uma convocação de uma coisa de outro mundo, quando diz assim, quanto menos as doutrinas apresentadas exigem espiritualidade, renúncia e humildade, mais facilmente elas são recebidas pelas pessoas. Então, não se enganem, né? Porque às vezes a gente passa num culto de uma determinada denominação, a gente vê a igreja lotada, e quando a gente muitas vezes chega na nossa igreja, tem um número mais reduzido, e às vezes a gente fica até desanimado, né? Desanimado disso, mas será por que isso? Essa aí é a razão. Mostrando aí porque a facilidade, né, são apresentadas, e esse é um engano de Satanás. Ele diz aqui, Satanás está pronto para oferecer o que as pessoas querem e entrega seu engano de bandeja no lugar da verdade. Eis a razão, né? Aquela igreja ali em frente àquele bar da Dona Branca, eles têm 1.000 jovens ali. O culto à noite, você não consegue nem entrar na igreja. Né? Mas é o que você acabou de dizer, a facilidade que existe, então vamos para lá, né? Então, as pessoas se dirigem para lá. Fala, grande mestre Ivan. A princípio, eu quero dizer ao meu querido apóstolo Paulo que o profeta Ivan voltou. Quer dizer, eu não tinha saído, eu estava lanchando aqui, tá certo? Mas, olha, eu não sei se ajuda isso, Desirê, mas enquanto tem esses enviados do inimigo que se posicionam ao lado, tem outros de Deus também protegendo. Bilhões de Deus, né? Milhões e milhares, entendeu? Amém. Então, Amém. Aqui nesse capítulo anterior, a gente pode ver no Sobrenatural, eu sublinhei uma coisa aqui interessante, que diz assim, onde tem segurança com Jesus, tá? Na página 217, ele diz assim, aqueles, porém, que seguem a Cristo estão seguros sobre seu cuidado vigilante. Anjos com força superior são enviados para protegê-los. Os maus não podem romper a guarda que Deus posicionou em torno de seu povo. Então, Amém. Se eu estou sentado ali e eu sei que pode ter agentes do inimigo ali dentro, com certeza, mas existem milhares de agentes de Deus me protegendo.
Tá? Agora, o que Israel falou é interessante. A gente precisa manter um espírito de adoração, de louvor, de reverência, né? Porque qualquer descuido da gente, o inimigo, opa, estou aqui. Aí ele distrai você com a pessoa que chega para conversar com você, o do lado, e rouba a sua atenção, e muitas coisas, porque as estratégias do inimigo são muitas, tá certo? Mas fique tranquila que muito mais tem Deus para nos proteger do que o inimigo para nos derrubar. Muito bom, Ivan, o teu comentário aí para Desirê, né? Amém. Estou preocupado. Fala, Raimundão. Aí, complementando, eu li no livro Testemunhos Seletos, que diz que ele faz justamente isso, faz com que aquilo que você precisa ouvir, muitas vezes, ele usa uma criança para você se distrair, o seu amigo do lado, que está chegando naquele momento, começa a lhe cumprimentar e tudo mais, para que você não ouça, como diz aqui no próprio livro, né, aquilo que você está precisando ouvir para ser mudado. Né? É isso. Sabemos que Deus está ali presente e ele não vai deixar aquele que está contrito, mas muitas vezes aquele que está disperso ainda sofre essa influência. Fala, Paulão. Tá aqui a verdade sobre os anjos, viu? Ah, sim. Se quiserem ler, tem muita coisa interessante, viu? Que vai acalmar o coração das pessoas que ficaram aí. Desirê ficou meio apavorado, mas Desirê, tem milhões ao seu lado, milhões de anjos do Senhor ao seu lado. Aqui está dizendo que Deus coloca um anjo seu a cada lado de cada cristão fiel para proteger. Amém. Um anjo poderoso, aí não tem mais dizendo, um anjo poderoso ao lado de cada cristão fiel. Então, o poder de Satanás não vai... Amém. Muito bem, minha gente. Foi um estudo muito bom. Na semana que vem vamos estudar sobre a morte e qual é o segundo assunto? O além. Então vamos nos preparar bem mais coisa séria aí para a gente, né? Desde você fez o printzinho aí? Fiz, eu já mando lá no grupo. Tá bom. Minha gente, vamos orar ao Senhor? Amorável Pai do céu, como nós te agradecemos por tu enviares milhões e milhões de anjos para nos guardar, para nos proteger, mesmo em tua casa de oração. Ali estamos em contato contigo porque sentimos a tua presença conosco. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse estudo. Ilumina nossa mente, para que possamos cada dia mais estudar a tua palavra, fazer a nossa parte na pregação do Evangelho e aumentar a nossa esperança na segunda vinda do teu Filho. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de repouso, perdoa as nossas imperfeições espirituais e que Cristo esteja em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bom, minha gente. Aí, valeu mesmo. Foi muito legal o estudo hoje. Eu sou suspeito, né? Foi maravilhoso. Na quinta-feira estaremos de volta aqui, se Deus quiser. Bom? Amém. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Boa noite.